Olá, colegas. Meu nome é Vitória da Costa Caruso, eu sou advogada no Distrito Federal. Eu sou graduada em Direito pela Universidade de Brasília, UNB. Eu sou pós-graduanda pela Fundação Escola Superior do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e pela PUC Rio Grande do Sul. A pesquisa que eu aqui apresento se intitula A Grilagem como Fenômeno Estruturante da Organização Fundiária da Amazônia e a sua íntima relação com o desmatamento, uma análise do discurso parlamentar. A pesquisa, inicialmente, se propõe a realizar uma revisão bibliográfica acerca dos objetivos preservacionistas delineados no ordenamento jurídico brasileiro, bem como dos seus conceitos fundantes. Em seguida, analisam-se as informações e estatísticas fundiárias disponíveis sobre a Amazônia Legal em confronto com o que a Constituição e acordos internacionais planejaram para a região. No momento seguinte, o objetivo é, a partir também de uma análise bibliográfica, estabelecer as origens e o desenvolvimento da grilagem na Amazônia, bem como delinear um panorama dos atuais reflexos da grilagem na região, por meio de estatísticas e de estudos já ali realizados. Nesse sentido, relaciona-se também a grilagem com o crescente desmatamento na floresta. A pesquisa se volta finalmente à abordagem legislativa e à tendência parlamentar no trato da questão. Analisam-se especialmente duas leis, a Lei 11.952 de 2009 e a Lei 13.465 de 2017, traçando entre elas um paralelo e principalmente destacando suas diferenças. Em seguida, analisa-se também a proposta do projeto de lei número 2.633 de 2020, atualmente em trâmite, e bem como se analisam as suas características, os seus conceitos básicos e também quais mudanças ele acarretará caso seja aprovado. Bem, a Amazônia, como todos sabemos, é um bioma riquíssimo e de importância mundial. Por esse motivo, ela recebe também, em âmbito internacional, proteção, destacando-se o Tratado de Cooperação Amazônica, o TCA, estabelecido entre os países sobre os quais a Amazônia se deita, e a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento, a Rio 92, em que também foi tratado o assunto da Amazônia. Nesse sentido, percebe-se que vem se adotando uma perspectiva preservacionista condizente com os princípios do direito ambiental moderno, quais sejam o da prevenção e o da solidariedade geracional, que a serem indubitavelmente observados também no trato e no relacionamento com a Amazônia. Bem, no ordenamento jurídico brasileiro, a Amazônia é expressamente mencionada na Constituição, associada aos fins de preservação. E uma das ferramentas infraconstitucionais criadas foi a unidade de conservação, que proporciona manutenção sustentável na natureza, com maior ou menor integração com o ser humano. Segundo dados oficiais do Instituto Socioambiental, ISA, há 329 unidades de conservação na Amazônia, que se espalham por um total de 337 municípios. No entanto, mesmo com a proteção do ordenamento, muitas são as dificuldades de preservação na Amazônia, que por sua vez atrai certamente interesses capitalistas e predatórios. As unidades de conservação, por exemplo, veem seus planos de manejo caminharem a passos muito curtos, além de terem insuficiência de recursos e escassez de funcionários. Assim, o Instituto Nacional de Pesquisas Especiais, o INPE, divulgou em 7 de agosto de 2020 dados oficiais que mostram que a taxa de desmatamento na Amazônia cresceu 34% nos últimos 12 meses, em relação ao mesmo período do ano anterior, ou seja, é uma tendência de desmatamento crescente. E esse cenário de desmatamento predatório se agrava com as práticas de grilagem relacionadas à política de ocupação da Amazônia, desenvolvidas especialmente no pós-1964, ou seja, durante os governos de ditadura militar. O termo grilagem é uma referência histórica à prática de envelhecimento de papéis guardados em caixas com grilos, e a oxidação dos excrementos desses insetos tornavam o papel amarelado e davam um aspecto de velho. E os grileiros vendiam esses papéis como se fossem registros verdadeiros, mas que na verdade não o eram. Na pesquisa, eu apresento um rol com as principais práticas grileiras. Entre elas, eu destaco aqui
a venda de uma mesma terra a compradores diversos, a confecção ou adulteração de títulos de propriedade, a incorporação de terra pública a terra particular, a venda de títulos de terra atribuídos a áreas que não correspondem aos mesmos, além da venda ilegal de terras pela internet, ou seja, a cybergrilagem. A relação entre a grilagem e o desmatamento é patente. Isso porque o procedimento mais comum de grilagem envolve, primeiramente, a ocupação clandestina de áreas públicas, a extração seletiva de madeira e, posteriormente, a queima da vegetação remanescente e a venda da área, por meio de documentos falsos. Assim, a prática assume grande relevância ambiental e, por consequência, grandes impactos, e se apresenta como um dos principais causadores do desmatamento na Amazônia. Dados do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, o IPAM, demonstram que 30% do desmatamento na Amazônia entre 1º de janeiro e 20 de agosto de 2019 se deu em terras públicas, não destinadas, classicamente de interesse dos grileiros, o que é um grande indicativo da atuação deles. O Executivo, historicamente, apresenta propostas de regularização fundiária na Amazônia, por meio de medidas provisórias posteriormente convertidas em leis. Nesses diplomas são legalizadas as posses de terra que, ainda que irregulares, são produtivas e simbolizam fonte de renda e subsistência, ou seja, buscam beneficiar o pequeno produtor. A Lei 11.952 de 2009 regularizou a posse de terras de até 1,5 mil hectares, adquiridos até 2004, e que simbolizassem a principal fonte de renda do proprietário. Posteriormente, foi aprovada a Lei 3.465, em 2017, que ampliou o critério dimensional para propriedades de até 2,5 mil hectares e o critério temporal para terras adquiridas até 2008. O problema que advém da regularização por meio dessas leis é que o benefício perpassa também as terras ocupadas mediante grilagem, que se mascaram e se amoldam aos critérios estabelecidos na lei. São fracionadas em propriedades menores e, dessa forma, elas buscam se adequar aos critérios dimensional e declaram como se a terra fosse a principal fonte de renda daquele que a ocupa. Tramita atualmente o projeto de lei número 2.633 de 2020. Seu texto deriva da conversão da medida provisória 910 de 2019 e ganhou força no Congresso Nacional com o apoio da bancada ruralista, mas com enfática resistência dos ambientalistas, que defendem que a aprovação desse projeto de lei acarretaria a legalização verdadeiramente do crime de grilagem. Isso porque o projeto de lei propõe a regulamentação e a regularização de terras adquiridas até 2014, ou seja, de 2008 para 2014, e a facilitação da regularização por meio da autodeclaração de propriedades ainda maiores. Ora, há grandes questionamentos acerca desse novo projeto, porque os pequenos proprietários, que supostamente seriam beneficiados, eles já eram abarcados pelas legislações anteriores. E assim conclui-se que o projeto beneficiaria, em verdade, os grandes proprietários de terras adquiridas, muito provavelmente, por meio da grilagem, o que acabaria por incentivar essa prática. Enfim, são diversos os fatores que propiciam o crescimento da grilagem, entre eles a falta de fiscalização nas áreas públicas protegidas, a confusão e a coexistência de registros diversos para a mesma terra nos diferentes entes federativos e a própria tendência governamental e parlamentar de conivência com a prática. As consequências desse crescimento são extremamente maléficas para o meio ambiente e exigem uma alteração na posição governamental, em uma tentativa desesperada de se frear o desmatamento na Amazônia. Assim eu termino a minha apresentação, agradeço a todos e todas que assistiram até aqui. Dúvidas, comentários, críticas são sempre bem-vindos. Muito obrigada!